Olá, minhas queridas do meu coração, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. Hoje com uma convidada super amorosa, especial. Ai, meu Deus, minha aluna linda da turma 3. E eu quero fazer uma pequena introdução, então enquanto vocês vão chegando por aí, eu vou chamar aqui o pessoal do YouTube. E como sempre eu faço, encerro o YouTube e chamo a minha super aluna maravilhosa. Deixa eu dar um beijo pra esse povo Maína, essa mulher da Bahia maravilhosa. Um beijo, Érica, um beijo, minha querida. Vá, um beijo. Cami, um beijo, minha linda. Sejam todos muito bem-vindos, dedo no coração. Gente, vocês atualizaram o Instagram? Estou tomando um baile. Estou tomando um baile aqui do Instagram. Jesus amado, vamos colocar aviãozinho aí para o pessoal que tá atrasado. Manda para pelo menos 10 aí aviãozinhos. Pronto. Deixa eu fixar aqui os comentários. Tá entrando acho que uma galerinha aí da Nath, né, lindona? Ai, meu Deus, Gil Haddad, um beijo, Carla, um beijo. Sejam todos bem-vindos, aviãozinho pra todo mundo e dedo no coração até derreter. Oi, Si, tudo bem, amor? Eu vou chamar aqui o pessoal do YouTube, tá, queridas? Fazer uma introdução. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Tia Bia. Hoje lá no Instagram eu tenho uma convidada mais do que especial, a Natália, minha aluna querida, amiga. Eu sou profundamente grata ao universo ter nos conectado. É uma pessoa que tem todo o meu respeito, uma pessoa batalhadora, cheia de amor para dar. Mas eu quero começar fazendo uma introduçãozinha aqui para vocês do YouTube e para vocês que estão aqui no Instagram. Quero falar sobre a vida. E o quão as nossas ações, os nossos pensamentos e o efeito, o resultado da nossa experiência terrena, da nossa vida, ela tem muito daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e muito também daquilo que eu não sei. Bia, como assim? Então, muitas vezes a nossa vida tá um verdadeiro caos. Um caos. E esse caos, ele pode estar intimamente conectado, relacionado com a minha postura de vida, que é uma conexão daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e das minhas ações, mas muito mais do que isso. Às vezes tem a ver com coisas que eu não sei. Eu fiz uma consultoria hoje para uma família e a mãe falava assim para mim: Beatriz, eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho tudo. Não foi o laudo do meu filho de autismo, de transtorno opositor desafiador que me deixou para baixo. Não foi o laudo. Eu já era assim. Eu já era insatisfeita com a minha vida. Beatriz, eu não tenho a menor ideia, mas fazendo um retrocesso da minha vida, eu era uma criança infeliz na infância. E a minha mãe falava: nada tá bom pra essa menina. Nossa, essa menina é chorona. Nada tá bom pra essa menina. É terrível isso. E ela falou: Beatriz, e aí quando eu vi um vídeo seu e você falando do autismo, do desespero das mães, eu comecei a refletir. Poxa, eu não sou assim por causa do autismo do meu filho. Eu já era assim. O autismo só potencializou, só piorou aquele meu estado interno. Eu já era uma pessoa infeliz. Bom, quando eu coloquei aqui os representantes, né, os bonequinhos, facilitando para ela, favorecendo, né, essa observação do que estava por detrás de toda essa tristeza dela, que segundo ela realmente não tinha motivo. E ela falava: Beatriz, eu tenho um marido que me ama. Eu tenho uma mãe que me apoia, minha mãe me ajuda, leva meu filho nas terapias. Eu tenho condições financeiras para custear todo o tratamento do meu filho. Beatriz, mas eu tenho uma tristeza. Bom, coisa mais linda o que o campo informacional trouxe, né?
Então eu peguei o representante dela sozinho e coloquei no campo. E coloquei na minha folhinha aqui em branco. E aí coloquei o representante dela, ela falou assim: para que já tá me dando tristeza. Para que eu já tô assim com uma coisa no meu coração. Para que eu tô com amargo na boca. E aí eu senti ali o campo de informação e coloquei um representante bebê, e ela de olhos fechados. Coloquei um representante bebê assim deitado do lado dela. Ela de olhos fechados, ela falou assim: nossa, eu tô passando muito mal. Beatriz, o que é isso? Nossa, meu Deus, mas eu tô sentindo, no fundo eu tô sentindo pela primeira vez que eu tô feliz. Eu tô feliz. Bom, eu falei, então abra os olhos, né? O campo de informação me trouxe essa observação e olha lá, veja se faz sentido para você. A hora que ela abriu os olhos e viu, né, um representante deitadinho ali e ela ali do lado, ela falou: meu Deus, mas eu amo essa pessoa. Beatriz, eu quero saber quem é essa pessoa. E eu falei pra ela: eu não tenho condições de saber quem era, né? Se é uma irmã gêmea sua que não pôde estar aqui, se é um bebê que você teve, né? E também você não tem a menor ideia, você não tem noção. Eu não dou conta de te dizer isso. Vamos ficar com o que é essencial, porque o essencial é simples, né? E isso é muito bonito. Ela falou: Beatriz, pela primeira vez na minha vida, eu acho que eu tô sentindo alegria. Beatriz, parece que é alguém que eu sinto saudades. Beatriz, o que é isso? Falei: também não sei. Também não sei. O fato é que, em inúmeras situações da nossa vida, nós somos tomados a incluir aquilo que está separado dentro da nossa alma. E a nossa alma sabe disso. A nossa alma sabe de uma dor inconsciente. Sabe de alguém que não pôde estar aqui nesse mundo. Sabe do que aconteceu na nossa ancestralidade, muito antes da gente nascer. E trazer isso à tona, trazer isso à informação para a pessoa ter mais clareza, ter mais paz, faz toda a diferença. Eu não sei o que vai acontecer em relação ao autismo, em relação ao filho dela. Mas o que eu tenho certeza é que a postura de vida dela, daqui para frente, vai ser diferente. E isso por si já é bastante coisa. E eu quero trazer ainda mais um último conceito que tem a ver com aceitação, com resiliência, com flexibilidade daquilo que a vida me traz. Quando ela marcou a consultoria comigo, ela marcou justamente porque ela queria um rumo em relação ao filho dela. Mas na postura dela, no jeito dela me contar, ela tinha uma profunda aceitação em relação ao laudo. Ela fez associações da própria vida dela, de infelicidade, de tristeza, desde sempre. E ela conseguiu dividir, separar a percepção dela do laudo com aquilo que a vida dela sempre foi. Quando a pessoa tem mais clareza disso, o acompanhamento fonoaudiológico, terapêutico ocupacional, fisioterapêutico, psicológico é muito melhor. É muito, é toda a vida melhor. Quando a mamãe toma para si a responsabilidade de ajudar a criança, independente do diagnóstico, e toma para si também a sua dor, porque ela veio tomada de dor. Ela falou: Beatriz, eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Então as coisas se abrem e realmente eu tenho certeza absoluta que essa criança pode ter um efeito, pode ter uma mamãe muito mais fortalecida. E quando você tem uma mãe forte, como essa que eu vou entrevistar agora, tá chique, hein, Nath? Essa que eu vou convidar agora, vocês vão ver que o efeito realmente é transformador. Transforma a dor. E incluir aquilo que eu não sabia, incluir aquilo que estava inconsciente, incluir aquilo que faz parte da minha história, mesmo que eu não saiba quem é, mas que o meu coração sente que aquilo é verdadeiro. Isso por si já traz muita paz.
Então, dentro da fonoaudiologia sistêmica, nós trabalhamos com as constelações para que os familiares consigam enxergar o seu lugar de força. E isso é muito bonito. Isso favorece, isso engrandece o trabalho de todas as profissionais, porque os pais tomam a sua força pessoal e conseguem assim ter estabilidade emocional para ajudar os seus filhos. Certo, queridas? Ai, o YouTube tá aqui lotadinho, muito obrigada. Mamãe tá aqui. Oi, Sol. Um beijo, minha linda. Quanto tempo, né? Eu falei com a Juju sexta-feira na live passada. Um beijo, querida. Se vocês quiserem conhecer a Natália e continuar conosco, venha. Bora aqui para o Instagram, que eu vou encerrar aqui. Não dá pra fazer transmissão simultânea do Instagram e do YouTube. Um beijo grande, queridas. Amores, por falar em força, por falar em aceitação, por falar de transformação, eu trago essa mulher querida, maravilhosa, mamãe do Matheus e da Bia, para conversar um pouquinho aqui conosco. É uma convidada importada do Canadá. Mandei aí para você, Nath. Ai, delícia! Oi. Bem-vinda, meu amor. Ai, que delícia. Obrigada. Tudo bem, Obrigada. querida? Tudo bem. Ai, que bom ter você aqui. Ai, se apresente Tava para nós. aqui. Já floreei bastante, mas se apresente para nós, meu doce. Meu nome é Natália. Eu sou aromaterapeuta. Eu moro no Canadá há 17 anos. Sou casada com o Nadson. Tenho o Matheus e a Beatriz. Matheus de 6 anos e Beatriz de 4,5. E sou de Santa Catarina, mas estou aqui há 17 anos. E essa é um pouquinho da minha história. Que delícia, amor, que delícia. E conte um pouquinho das crianças para nós. Tivemos várias perguntinhas, né, meu amor do meu coração. Conte um pouquinho dessa questão realmente do diagnóstico, do laudo, porque é o que nós enfrentamos aí com as mamães que recebem o laudo, e é claro que ninguém adora receber laudo, ninguém sonha com uma criança que tem alguma dificuldade. Como que foi esse processo para a Natália? Como que foi esse processo para o seu marido? Conta aqui um pouquinho para nós. Para mim foi de bastante dor, foi de difícil aceitação. Para o meu marido não foi. Então isso era um pouco mais difícil para mim também, né? Mas ao mesmo tempo ele trazia força para mim. Ele trazia força para mim. E então eu fui, né? Eu tinha um grande desejo por falar, por buscar ajuda. Então eu fui buscando a minha força interna, a minha fé, através de terapia, e de um círculo de apoio de pessoas que me ajudaram a ingressar. Então, eu procurava essas pessoas que me ajudavam a ingressar, né? E o que eu poderia fazer melhorar para isso, né? Mas não é tão fácil assim, não. O primeiro mês foi bem mais difícil. E depois foi indo. Olha o que a Natália diz, né? Que é tão interessante, né? É se conectar com pessoas que estão passando pela mesma situação e que podem sentir fortalecer emocionalmente. De repente, conversar com mamães que já estão no processo, também já passaram pelo luto, porque isso é esperado. Isso é esperado. Normalmente um acolhe a dor e aceita mais rápido, o outro acaba ficando mais resistente, e um equilibrando, dando apoio para o outro, mas essa necessidade de estar numa comunidade, de conversar com mães que tenham essa dificuldade, que é a rede de apoio, né? Eu acho fundamental realmente para o sucesso e equilíbrio da mamãe. E Sem dúvida. que idade que a Biazinha tinha, Nath? A Beatriz tinha 3 anos exatos. E como eu tinha o Matheus, que era mais velho, né? Eu já tinha tido um filho. Ele tem 2 anos e 5 meses a mais. Então, eu tinha tido um filho antes. E
era muito sutil as pequenas diferenças, né? Mas eram diferenças que começou a ficar claro aos três. E ficou claro, e daí as pessoas ao meu redor falavam, não, 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 não. Eu falei, não, é, eu vou atrás. E daí tive várias pessoas que não me escutaram, tive várias pessoas que me disseram coisas assim, como médico, pediatra. Não, você está querendo dar um rótulo para sua filha. Não, eu não quero dar um rótulo para minha filha. Eu quero Quero buscar ajudar. ajuda para minha filha. E daí eram coisas comuns, como ela teve regressão da fala com 14 meses, ela teve. Ela falava 25 palavras, 14 meses ela fez um shutdown. E ela perdia o olhar, né? Desviava o olhar. Ela era. Ela teve um pouco de ecolalia, ela tinha movimentos repetitivos levemente com a mão e ela rodava bastante. Ela não brincava de forma funcional, né? E ela brincava com muita repetição. Então foram basicamente as principais coisas que eu vi e a parte sensorial um pouco diferente, né? Mais sensível, não deixava pentear um cabelo, ou botar uma meia, ou era uma roupa específica, um tecido que não gostava. Era tudo coisa que, não, isso aqui é diferente, entendeu? Esse é muito sutilzinho. Ah, mas toda criança sai correndo no mercado e não olha para trás. O meu sobrinho, neurotipo tranquilo, fazia isso também, mas não tinha todas essas outras coisas relacionadas, né? Coisas muito sutis, que hoje ela me puxava muito para que eu fosse o objeto para ela conseguir as coisas, né? Então ela me usava como um objeto. Isso é comum, né? Isso é comum, ela precisa de auxílio, atraso na fala, não consegue se comunicar, né? Mas outra coisa, né? E isso é o que eu mais ouço. A mãe sente que tem alguma coisa, leva num especialista, num doutor, e aí o doutor fala: para, ai, não é nada disso. Puxa, quando que as pessoas vão começar a dar ouvido para as mães? Porque mãe sabe. É, Mãe sabe, ainda mais mãe que não é de primeira viagem. Se fosse, também sabe, porque a intuição é uma coisa que é presente, né, na nossa vida. E o cara não, né, o especialista não fazer o encaminhamento correto. Isso é o que eu mais exatamente. percebo. A É. Cris, a Cris tem uma criança que tem diagnóstico de autismo e ela me disse aqui que não encontrou nenhum apoio. Oriente aqui as mamães, Nath, aonde que você achou essa rede de apoio? Se foi no Facebook? Como que você conseguiu esse apoio aí? Então, eu comecei a pesquisar muito. Eu comecei a pesquisar. Eu vi na época, muito tempo atrás, né? Eu vi um vídeo de um médico chamado Fernando Peixoto. E ele falava sobre os tratamentos do autismo, né? E eu fui buscando, através desses tratamentos, grupos no WhatsApp. Eram muitos grupos. Eu participei de muitos. Eu, eu através do Instagram, através do Facebook, eu entrei em vários grupos. Hoje eu saí de muitos, mas eu fui buscar isso para conhecer, para saber o que era o autismo, né? E que não era somente genético, que tinha toda a parte epigenética que influenciava, o que funcionava, o que não funcionava, o que realmente era autismo e não era autismo, né? Mas quem eram os profissionais, quem eram as pessoas, quem foi o grupo, sabe? Eu fui fazendo um grupo de apoio através, né, desses grupos, da aromaterapia, né, de amigas, de pessoas conhecidas. Eu tenho amigas em várias partes do mundo e eu tô aqui no Canadá. Eu fiz amigas que eu levo no meu coração, assim, tanto como uma irmã para mim, como minha irmã para mim. Então, é incrível, incrível. O autismo mudou a minha vida. Ah lá. E o que eu vejo muito é assim, eu vejo algumas polaridades e perfis de mamães.
Mães que conseguem olhar além do autismo, elas se conectam com a epigenética. O que é o estudo da epigenética? É como o meio ambiente pode interferir na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. E tem as mamães que elas são exclusivamente focadas na medicina tradicional. Não tem certo e não tem errado, mas o que eu vejo é que quando as mães se conectam com medicina integrativa, com constelação sistêmica, com toda a metodologia que trabalha o corpo, a mente e a alma, qual é a interação que algumas medicações naturais, que alguns aromaterapia, fitoterápicos, dietas, essas mães se fortalecem e aí elas formam uma verdadeira rede, uma verdadeira tribo de troca de receita. O que funciona, o que não funciona, o que eu testei, o que eu não testei. É a coisa mais incrível essa rede de apoio. Eu vejo que essas mamães acabam solucionando os pepinos delas e elas reconhecem, elas acolhem, elas são muito pau para toda hora. O outro lado, por não ter o conhecimento, por não acreditar, e crenças ocultas, né? Por isso que eu fiz essa introdução lá no YouTube, então, acabam que não conseguem ter todo esse apoio e eu vejo o efeito disso nas crianças. Eu atendo crianças que vêm para mim com 8, com 10 anos, que têm uma dificuldade de comunicação ainda. Por quê? Porque o doutor falou que vai ser difícil. O médico já deu, é como se fosse uma sentença de morte. E aí a mãe se apoiou nisso, porque ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade e ela não vê outra saída. Então, conta para nós um pouquinho, e eu tenho certeza que a Cris vai se beneficiar, né? Maravilhosa. Um beijo, Cris. Disso, dessa rede de apoio, o que vocês trocam, como que vocês se fortalecem, Nath? Então, olha, só para você ter uma noção, né? Eu tive um pediatra que falou que minha filha, né, não tinha nada, tal, tudo. E ao mesmo tempo, a psicóloga de desenvolvimento que fez um trabalho muito extenso, de muitas horas, de muitos testes para realmente dar um diagnóstico, ela também falou que ela não sabia se minha filha ia para a faculdade, correto? Ela também falou para mim que ela não podia me garantir nada. Então, os profissionais realmente eles vão te falar isso, mas tá dentro da gente essa limitação em a gente conseguir olhar, né, para essa criança e através do curso, sem dúvida, eu consegui desenvolver isso e ter uma postura, entender melhor um pouco, realmente entender o vínculo que ela tinha com a gente, né? De pertencer nessa família, de aceitar, de incluir ela, né? De ter todo esse desenvolvimento no diagnóstico. Então, dizer que não vai fazer ou que não pode mudar é muito vago, né? É muito... A limitação, eu vejo que a limitação é dentro da cabeça de quem fala isso. Exatamente. O meu filho estudou com um menino, eu sempre falo do João, sempre falo do João. Estudou com um menino que a sentença do médico é assim, não vai passar dos 2 anos. Uhum. E o meu filho se formou com ele no Fundamental 2, né? Quando ele entrou no São Roque Clube, andando, para quem não ia viver, conseguiu até andar com 10 anos, mas andou, né? Não importa. E todo mundo se emocionou, porque realmente foi uma mãe incansável. Não sofreu? Sofreu, gente, demais. Sofreu, rejeitou, ficou triste, depressiva, ansiosa, ficou tudo. Mas é uma pessoa que nunca desistiu do filho, sempre acreditou. E ela falava, Bia, você é a única doida que acha que ele vai... Eu falava, gente, não é doideira. É porque não tá no nosso controle. A gente faz o nosso melhor. E se todo mundo fizer o seu melhor, né, e fortalecer essa mãe emocionalmente é o que faz muito sentido para mim. Porque imagina, na cidade que eu atendo, não tem, na época, né, não tinha muitos aparelhos, né, fisioterapia tinha muito boas profissionais, mas ela acabava levando para ACD.
em São Paulo. Exatamente. Então não é simples, né? Assim, não é tão fácil. Mas essa rede de apoio, e eu sinto que a missão dos profissionais da saúde é justamente. E não é criar uma falsa esperança, mesmo porque a gente não tem noção de como que aquele corpo vai se desenvolver. Como que aquela criança vai se sair de acordo com o nosso estímulo? E limitar, colocar dentro de uma caixa, colocar dentro de algo que está fadado provavelmente ao fracasso, é muito triste, né? Eu acho isso muito triste. Exatamente. Eu acho que toda vez que um profissional te fala algo ruim, a minha sugestão é busque outra pessoa. Busque uma rede de apoio, busque as pessoas que vão te encorajar. Porque qualquer diagnóstico, ele é apenas um diagnóstico. Ele não diz nada. Ele não limita uma criança a nada. Ele não limita uma criança a não andar, ele não limita uma criança a não falar, ele não limita uma criança a ser um profissional, casar, ser feliz, Exatamente. né? Então, se alguém te disse não, o que que a sua força interna te diz? É aceitar esse não? Como mãe, a gente não vai. Eu acho que a gente vai doer, sabe? Vai doer. Mas daí a gente vai encontrar força e a gente talvez vai encontrar um outro profissional, ou uma amiga, ou uma pessoa que está nesse círculo de apoio que, que vai te ajudar, né? Que vai acabar te guiando, te encorajando. E eu tive muitas pessoas assim. E eu procuro ser assim para todas as pessoas que passam perto de mim, que eu posso de alguma pequena maneira. Esses dias eu falei isso para uma moça que é tão. Ah, mas isso é muito pouco. Mas ela disse que não era muito pouco para ela. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Uma com a outra, é isso aí. Ai, gente, que fantástico. Eu ouvi isso também. Ai, olha, você já tem um filho, você não precisa ter mais. Ainda bem que você tem um. Uma pessoa sem tireoide, eu não conheço ninguém que tenha conseguido ter filho. Porque a mulher, ela tem um distúrbio hormonal, ela vai ter muito problema. Você vai ter dificuldade. Eu ouvi aquilo, eu falava, mas isso está escrito em algum lugar? Tá, não, isso está escrito na literatura. Eu pensava com meus botões, então eu vou além da literatura. Não é possível. Não é possível. Gente, meu sonho de ser mãe de novo, não é possível, porque eu sonhava com uma menina, essa menina vai ficar no meu sonho. Mas se eu tivesse ficado nesse grupinho aqui, o médico falou, é difícil mesmo, que é a vitimização, eu realmente não estaria aqui hoje contando essa história com mais 2 crianças e um anjo depois da minha cirurgia. É dolorido ouvir, mas quando a gente come. E aí ninguém, é isso que eu falo, ninguém falava a minha língua e ninguém falava o que eu queria ouvir no meio ambiente que eu vivia. Eu precisei sair, eu precisei ir para medicina energética, para constelação familiar, eu precisei sair daquele núcleo. Eu falava, gente, não é possível, eu sou a única maluca que pensa que vai ter solução ao meu problema. E aí foi com um monte de doidinho no body talk, sabe? Eu encontrei a minha tribo, eu falava, nossa, agora eu tô em casa. Eu vejo isso com as mamães que acabam usando o olhinho, né? Eu fui numa palestra do professor Marcos Marcondes, eu amo ele, gente, é uma pessoa incrível. E ele é médico, e ele falando assim, ele é especialista em aromaterapia. E ele falando assim, quando as pessoas não acreditam que a terapia com floral, que a aromaterapia funciona, eu falo assim, ah, não funciona? Não, não funciona. Então, cheira um litro de cola de sapato e veja os efeitos que isso traz. É verdade. E você usa na biazinha, né, minha princesa? Eu uso. Só que antes de usar, eu uso na Bia e eu uso em mim. Porque eu resolvi, para eu cuidar da Bia, eu tenho que cuidar de mim.
Hoje eu tava aqui, eu tava bem, não tava nervosa, só que meu coração tava aqui, batendo, 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 batendo. Eu não tô nervosa, né? Então tá, eu não acho que eu tô nervosa. Então eu tava inalando camomila romana e o seu favorito, frankincense. Ai, gente, meu sonho é atender uma pessoa assim, sabe, que compre isso, que use isso. Gente, porque eu ouço maravilhas do frankincense. É. Então, assim, tudo que eu. É engraçado, mas para eu mudar, eu, na verdade, quando eu comecei, eu mudei muita coisa na minha vida, na minha família. E, e eu comecei a perceber que não adiantava mudar só para ela. Então, todo mundo foi mudando, todo mundo foi se adaptando, né? Eu uso óleo no Mateus, até o meu marido, ele usa um pouco. Então, tipo assim, de pouquinho em pouquinho, todo mundo vai, né? Vai se beneficiando. Mas não é só isso, é a alimentação, é tudo, né? Então, é o cuidado da família, a transformação da família. É por isso que eu falei pra você que a minha vida mudou, né? Que a minha vida, ela mudou, mas ela mudou pra muito melhor. Na sua rotina, dê um exemplo, dois, do que mudou na prática, do que o autismo te trouxe assim de aprendizado, Nath. Olha, acho que uma grande, grande, grande mudança é a alimentação, é comer melhor e é o equilíbrio do corpo. É o equilíbrio do corpo. É o equilíbrio do corpo. O corpo, ele não consegue estar equilibrado se ele não está nutrido. Ele não consegue. Ele não consegue estar equilibrado se ele está cheio de corante artificial. Ele não consegue estar equilibrado se ele está com muita toxina, né? Então, por isso eu não uso perfume na minha filha, eu não uso toxinas, eu mudei. Mas não quer dizer que todo mundo vai fazer tudo como eu fiz. Mas outra grande mudança foi o equilíbrio meu, a minha mudança, o meu equilíbrio para ela. Porque como eu ia cuidar de uma criança tão forte se eu fosse desequilibrada? Então, cada dia, e não é fácil, eu tenho que ser forte. Então, a cada dia, eu busco a minha força interna. E eu tenho várias maneiras para isso, várias coisas, eu fui desenvolvendo, mas eu resolvi, né, me fortalecer para cuidar dela. Fala aqui para as mamães, o que você faz para se fortalecer? Você usa aromaterapia, que mais? Então, eu uso aromaterapia. É, é, engraçado, né? Eu fiz muita anotação, e, mas, então, o curso, ele me ajudou demais. Eu sou cristã, então eu sempre busquei em Deus a minha força. Mas através do curso eu aprendi a parar um pouco mais e realmente me perceber e estar mais atenta ao momento presente. A ter o equilíbrio, né? As leis de Bert Hellinger falam sobre isso, né? Sobre o equilíbrio da troca de ganhar e receber. Então, às vezes eu me doava muito, mas eu também não cuidava de mim, né? Doava muito até mesmo para minha família, né? E meu marido, ele fala um pouco comigo sobre isso. Então, às vezes hoje eu vou na academia, então hoje eu fui, então eu deixei eles com a babá, sem olhar para trás, entendeu? É, e sem culpa, sem remorso por mim, Isso, entendeu? isso. Às E, vezes tem uma culpa, mas aí você dá um jeito na não, mas culpa. daí a gente vai, né? Isso. E, e, e foi por esse mesmo motivo que eu decidi fazer o seu próximo curso. Ai, gente. Porque, porque na verdade, eu vou retirar o tempo, que é o sábado e domingo, né? Mas é uma vez por mês, então por que não? Não, mas eu não podia, não, mas eu falei, não, claro que eu posso. Eu posso. Você pode, né? Como diz meu marido, a gente pode fazer duas faculdades, a gente pode ter mais um filho, a gente pode um monte de coisa, só a gente querer. É isso. É exatamente isso. Então não é Quando tudo a isso que mãe eu quero, não. coloca, quando a mamãe coloca bloqueios, empecilhos, aí a coisa não acontece mesmo. Uhum. Não acontece mesmo.
Uma coisa que eu comecei a fazer mais foi dividir, incluir mais o meu marido, né? Incluir mais ele, ah, porque muitas vezes a gente, mãe, acha que realmente a gente sabe fazer as coisas melhor, né? A gente sabe o que a criança tem que fazer, mas é dar a eles a oportunidade, né? É de colocar a responsabilidade é 50-50%. E eles se sentem bem, eles se sentem mais próximos. Só que, claro que eles não vão se sentir tão próximos de um bebê, né? E eles vão se aproximando de uma menina de 3 anos, 4 e meio, que agora ama sair com ele pela porta para ir no jiu-jitsu. Ah lá. Tipo, ela é louca por ele. Então, antes ela não tinha essa conexão, mas eles foram criando a conexão deles. Então, é permitir. Tudo isso é com passo de tartaruga. Tudo isso. Tudo que a gente vai fazer é a passo de tartaruga. Mas é acreditar. E é um dia de cada vez, né, Bia? Não precisa acelerar, é só não parar, já diz Joel J. Que lindo, que rico isso. Nós, mães, achamos que fazemos o melhor do que os maridos. Isso é uma verdade, isso é universal. Aí, o que acontece? A mãe tenta mandar no marido como se fosse a mãe do marido. Se coloca no lugar de sogra, põe a jaqueta da sogra e fala: você tem que fazer de tal jeito. Só que o marido, ele não sabe fazer do jeito que a esposa tá falando, ele sabe fazer do jeito que a mãe dele ensinou mesmo. Não tem jeito. E a criança precisa das duas energias. Precisa da energia da sogra? Precisa. Para mim, isso, por exemplo, foi um processo difícil. Difícil, mas precisa. Porque é o jeito do pai. Criança é meio a meio. O Eduardo falava muito isso. Ai, a minha do meio, né? A Gabi, ela não, parece que ela não gosta de mim, ela não é apegada a mim. Quando eu chego perto dela, ela não quer. Eu falei assim, sim. E o que você faz de diferente? A porta tá aberta. Você pode fazer do jeito que você quiser. O que você faz de diferente para cativar ela? Falei, para de chorar, para de reclamar e age do seu jeito. Eu falei assim para ele, lembro da frase, Eduardo, o seu jeito é o jeito certo. O seu jeito é o jeito certinho. Gente do céu, resumo da ópera, né? Eu vim numa atuada de muitos cursos, né, para fazer esse mundo de formação, fiz muitos cursos. Teve um momento da vida que elas falavam assim, mãe, mas você não tem um tempo já que você está em casa, você não tem nenhum curso para fazer não, para a gente ficar sozinha com o pai? Elas amaram. O Eduardo mudou a postura dele, porque ficava travado. Ai, mas será que? Mas será que eu? O seu jeito é o jeito certo. Então, mulherada do meu coração, deem esse impulso pro marido, porque às vezes o cara tá travado. O Eduardo já tinha esse conhecimento, né? Travado, querendo fazer o jeito certo. Não tem jeito certo. O jeito dele já é certo. Ai, mas vai pentear o cabelo, vai arrancar um pouco o cabelo da menina. Ah, ela precisa disso. Ai, não vai lavar atrás da orelha. Eu escuto isso, ó. Meu marido não lava atrás da orelha, deixa o pé com chulé. Eu falo, não tem problema, não morre de sujeira, não morre. Mas a mulherada é muito galinhona, quer proteger e não deixa falar, o filho é meu, é o meu filho. Então, posso fazer uma observação aí? Claro. A Beatriz, ela é um presente na minha vida, né? Acho que como cada filho, nossa, é um presente. E a Beatriz, ela só tá aqui pra gente cuidar e a gente guiar ela, como todos os nossos filhos. Então, a gente tem que guiar eles e ensinar o caminho, né? E lá na frente eles vão nos reconhecer. Mas eu realmente tenho uma filha com. Eles têm muito pulso, então a gente precisa ter esse pulso com eles, amoroso, amoroso, Firmeza e né? amor De juntinhos. firmeza, isso. Porque senão eles desregulam,
né? Então, é um equilíbrio que a gente vai ter que eu fui desenvolvendo, eu fui buscando, eu fui analisando, né? Teve uma pergunta, depois a gente vai chegar nas perguntas, talvez. Se não passar da uma hora. Teve uma pergunta que foi sobre como você se comunicava com ela quando ela não falava, quando ela não sabia Isso, dizer, isso, né? isso. Então, como eu decifrava ela, né? Então, é um pouco de instinto de mãe, é um pouco da minha linguagem emocional, de abaixar no nível dela. Usar coisas visuais, na época que ela não falava, né? Mas, basicamente, dentro da fonoaudiologia, né? Você sabe disso, a gente usa muito os PECs, aquelas coisas visuais. E muita paciência, às vezes, até a gente tentava, quando a comunicação era difícil, a gente tentava negociar com algo positivo daquilo que ela entendia, né? Porque às vezes ela não entendia que ela não podia ficar lá na frente da casa do vizinho sozinha, né? O dia todo lá, ela queria ficar lá só porque tinha uns cachorrinhos lá, e no meio da rua. Então a gente chamava, vamos passear. Era a única palavra que ela sabe, né? Ela ia reconhecendo, entendeu? Então, teve vezes que a gente teve que desenhar desenhos, né? E teve vezes que realmente a comunicação é ilimitada, né? E teve vezes que eu não consegui, que eu não consegui, que eu não consegui entender ela. Teve vezes que ela chorou, que eu chorei também. Quem não chora? E E tá tá tudo tudo bem, bem. sabe? E É, tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque eu vejo quando a mãe entra nesse looping de, ai, eu não tô entendendo, ele não entende, eu choro e ela chora. E a mãe não é autocompassiva. A mãe fica brigando com ela. Aí a comunicação, a fala não vem. A coisa não flui. Não flui. Se a mãe acolhe a dificuldade dela, porque, meu povo, a Bia é um presente, todos os filhos são um presente mesmo. Eles são os nossos mestres. A mãe da Beatriz, a mãe do Eduardo é uma, a mãe da Gabriela é outra, da Marina é outra. Eu tenho três, meu povo, quem não sabe. Então, cada um traz um aprendizado, um ensinamento daqui de dentro que a gente desconhecia. Para quê? Para a gente se desenvolver. Isso que é o mais lindo de tudo. O fato é que quando eu me deparo com uma dificuldade e eu me retraio e eu discordo daquilo, isso se torna mais pesado. Então, se você está ouvindo agora ou depois que está gravado e o seu filho não fala e você fica frustrada, não tem problema nenhum. Se frustre, chore, mas depois você enxuga as lágrimas e bora. sim. E Respirar deixa eu falar fundo. de novo, porque tem mãe que não sabe o que é o PECS. O PECS é uma metodologia que vale muito a pena, né? Quem não sabe, eu não sei se a Cris está aqui ainda. O PECS é uma metodologia que usa imagens e as fonoaudiólogas montam álbum de figuras coladinhos com velcro. E as crianças vão aprendendo a comunicação inicial alternativa, né? Por associação, por categorização. Então, coisas da cozinha. Então, tem um álbum, uma parte do álbum só com utensílios da cozinha. Coisas do banheiro, só do banheiro. Pessoas da família, fotos das pessoas da família. A Cris está aqui sim, tá? Então, o PECS é maravilhoso para desenvolver a linguagem, para desenvolver a comunicação, para ajudar a criança visualmente a dizer o sim ou não. O que ela quer, porque às vezes a criança chora, chora. Teve uma criança, até falei, eu não lembro se foi ontem na nossa aula. Não, foi segunda-feira na live. Acho que foi segunda-feira, não lembro, não lembro. O menino, a mãe fazia um caminho de ir no meu consultório, o menino em determinado lugar berrava, chorava e gritava, esperneava. Toda vez que ia no meu consultório, ela falava, Bia, ele sente alguma coisa naquele lugar, eu vou descendo a rua principal da cidade, né? E ele começa a chorar. E aí eu falei pra mãe um dia, eu falei, querida, pega o seu marido um dia e desça um pouco antes do lugar e vá para ver se é alguma coisa para você decifrar, para você, né, para você ajudar ele. E um dia ela fez isso com o marido. Desceu e aí ele parou em frente à igreja e ficou lá. Em frente à igreja. Ela falou, Bia do céu. Então, decifrar esse código linguístico do choro, da birra, da recusa, voltei. É porque a criança quer alguma coisa, mas não tem essa expressão, mas o choro é uma maneira dela se expressar.
ouça isso em vez de recusar. Nossa, ele não para. Meu Deus, o que que é isso? Ouça, é um sinal. Esteja aberta para o que a criança está precisando. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito bonito. E aí ela adotou esse hábito de levá-lo lá na igreja e ele fica do lado de fora. Ele se conecta com algo ali que deixa ele em paz. Então, o choro é uma comunicação, a birra é outra. Tudo é comunicação. E a mãe dar essa voz para o filho faz muita diferença. Faz. É você respeitar essa criança. É você ouvi-la. É você dar a ela a oportunidade de você parar, abaixar no nível dela. E, tipo, o que que eu posso fazer por você, meu filho? Né? É você ter... É você ter realmente compaixão nesse momento. Tipo, não seria a compaixão, seria amor mesmo, de olhar no nível da criança e tentar descobrir o que que ela tá sentindo. E às vezes é difícil para a mãe saber isso. Ela teve que parar lá para ela realmente ver que ele só queria ficar olhando. Quando eu descobri que ela queria só olhar os cachorrinhos, e tava tudo bem ficar lá olhando os cachorrinhos. Tem horas que vai estar tudo bem. Ficar com o cabelo todo despenteado. Entendeu? Minha filha ficou quase 1 mês e meio sem tomar um banho durante uma época. Pra mim, eu tive que falar pra mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou abraçar ela suja, ela é minha filha. E vai passar. Ela vai voltar a tomar banho. O que que eu posso fazer pra ela tomar banho de novo? O que que eu posso fazer pra estimular ela a fazer o cocô no vaso? Eu sei que é difícil. Porque eu ainda tô passando fases, né? A do banho eu já passei. Agora eu tô passando a do cocô. O xixi, estamos beleza. O cocô, não. Ah, eu tenho mães, e vocês devem conhecer mães que, as fonas que trabalham com mães, que crianças continuam até mais tarde fazendo cocô na fralda. Ou Na a calça, gente, a gente tem que realmente tentar ver qual que é a situação daquela criança, daquela família. específico. E o que que você fez para ela ter voltado a tomar banho, Nath? Conta para nós. Então, eu tive que. É engraçado, durante esse processo, eu acho que eu desenvolvi bastante humildade mesmo. Eu tive que oferecer a ela formas de ela chegar perto do banheiro, de ela brincar. Ela pintou meu banheiro todo com uma coisa horrorosa que foi muito difícil tirar. Eu pegava bonecas e tentava deixar ela tomando banho assim dentro de casa. E já era frio aqui no Canadá e ela não queria tomar esse banho. Não tinha como mais dar um banho lá fora, brincando. E foi indo com o tempo. Foi contando historinha social, foi deixando ela brincar com as bonecas na água, com esponjinha. Para entrar dentro da banheira, eu ofereci para ela esses crayons, esses pincel de banho. Eu Aqui a gente tem banheira, eu decorei o chão da banheira com um negócio específico do Paw Patrol, um tema que ela gostava mais. Eu fui chamando, eu fui colorindo o banheiro. A gente a gente respeitava. Eu e o pai, a gente respeitava, a gente incluía quando o meu filho ia tomar banho, a gente chamava, né? E o porquê que ela parou de tomar banho foi porque ela fez um cocô dentro do banheiro, dentro da banheira. Então, a gente também falava do cocô, a gente falava que cocô era bom, que o cocô era no vaso, a gente tinha histórias sociais. Historinhas sociais ajudam muito as crianças. Conectam, né? Conectam muito até hoje. E eu sei que talvez isso é difícil para algumas pessoas conseguirem. A gente consegue fazer, a gente consegue, às vezes, um profissional que ajuda. Às vezes a gente consegue coisas de amigas, de profissionais, da internet. Mas são coisas simples que funcionam. Eu acho que essas crianças são muito visuais. Muito visuais. Muito visuais. Visuais e auditivas. Sim, Elas sensíveis. absorvem, muito sensíveis. Mas, Então, gente, calma. Vocês ouviram o que a Natália falou? Eu tive que ser humilde.
Isso me toca muito, porque assim, ninguém nasce sabendo, Natália. A gente aprende é um dia, outro dia, ninguém nasce sabendo. Eu lembrei de mim, porque a Marina, quando ela tinha asma, eu falava assim, gente, não é possível, eu com todo o conhecimento que eu tenho, eu não consigo ajudar minha filha. Eu me sentia frustrada. Quando eu desci do tamanco e coloquei as sandálias da humildade, gente, pude acolher e pude ter alegria. Quando ela acordava com asma, eu mandava um comando pro meu cérebro. Eu falava assim: eu vou fazer o que tiver que ser feito. Se é para ficar 4 horas acordada, a noite inteira acordada, eu vou. Quando eu desci a tamanca, quando eu fui humilde. Aqui você não é professora, não, minha filha. Aqui você não é a tia Bia, não. Aqui você é a mãe. Aqui você é só a mãe. Seja apenas a mãe. Nossa, isso é muito lindo, porque isso muda tudo, Natália. Nossa, que E, presente você nos Bia, trouxe. você falou algo agora, né, em ser humilde, né? Ah, você me fez lembrar uma coisa, e eu acho que isso muitas mães passam isso, muitas mães passam isso, e eu passei muito isso. A minha filha, ela acordava muito na madrugada, e ela chorava muito. Ela chorava muito. Ela chorava tanto. Ela tinha tantas coisas. Depois eu fui entender que era mais intestinal, eu fui entender que ela não dormia. Era uma mistura de coisas que eu também não conseguia entender, mas ela chorava muito. E era tão difícil, porque era muito choro. Teve uma madrugada que ela chorou 1 hora inteira de gritar. E daí eu. Então, todas essas. Quando a gente tocou nessa palavra humildade, eu lembrei disso. E eu sei que tem muitas mães que passam por isso. Então, quando você inclui, você. Eu tive que. Não é porque você tá com sono que a criança vai dormir. Entende? Exatamente. Então tem algumas outras coisas que você vai poder fazer, né? Eu vivo tentando auxiliar mães como melhorar, vamos ajudar o sono dessa criança, por que que ela não está dormindo, como é o dia a dia dela para ela dormir melhor, né? Hoje a Bia dorme e ela não chora mais. Mas muitas vezes quando ela chorou, nossa, eu chorei junto, eu tinha raiva. E daí eu fui me acalmando. Eu fui me acalmando, fui evoluindo, eu fui acalmando. Eu acho que é porque isso é muito novo, era muito novo para mim, né? E pode ser outras situações que a mãe vai passar, porque no meio de uma madrugada, acordar tantas vezes com criança chorando, com tantos choros. E o incrível é quando a gente tem duas crianças, né? Quantas madrugadas? Eu segurava uma e o outro aqui, porque ele também tinha acordado. E daí é isso, né? É você, é você conseguir olhar além daquilo, o que que eu posso fazer para melhorar isso? E eu ia fazendo, e eu fui conseguindo. Hoje, Devagar. quando ela fica de férias, é engraçado, né? Quando ela fica de férias, quando ela não tem aulinha, daí ela acorda, ela dá o ar da graça porque ela fica com saudade. Eu acho que não gasta muita energia também, mas se não, ela vai a noite toda. Que Acorda cedo, bem. né? Porque ela é determinada, então ela tem que acordar cedo. Bia é terrível. Gente, e eu tô lembrando de uma última pergunta, Nath. Ela teve em algum momento recusa alimentar? Sim, ela ainda tem. Mas a recusa alimentar dela era ainda pior, né? É, a recusa dela veio com depois que antes mais ou menos em torno dos 2 anos, né? Foi quando realmente tudo mudou, que o autismo ele veio porque foi um autismo regressivo, né? Ahn, então ela teve, sim, uma recusa alimentar. Ela antes comia sopa. Daí ela parou de comer sopa, ela comia alimentos mais moles e ela daí parou de comer alimentos mais moles. Ahn, e você quer saber o que mais eu faço, o que eu fiz, o que eu continuo Isso. fazendo?
Isso. O que que você fez? Ela continua na recusa. Como que você lida com isso? Bom, eu vou enfatizar essa palavra, tá? A passo de tartaruga eu faço isso. É, a primeira coisa que eu fiz, eu retirei todos os alimentos que eram alérgicos para ela, né? Que eu descobri devagar, não consegui fazer isso de uma vez, e eu descobri o que que fazia mal para ela com a ajuda de profissionais, mas com a minha percepção. Com a minha percepção também. Daí, uma coisa que eu Agora, peraí, deixa faço. eu parar. Aham. E o que que é com a percepção da mãe? Eu preciso Ah, tá. falar. Tá Porque bom. assim, eu dei uma comida. Qual é a percepção que a mãe tem? A criança ficou irritada depois da comida? Não. Ficou com O que eu cocô fiz mole? é. Ficou com sono? Explica para nós. Uhum. O que eu fiz foi retirar, na verdade, né? E daí, quando eu Testar, retirei né? e ela Uhum. teve um acidente de ter aquele alimento, é a soja, por exemplo. Ela comeu soja, né? Ela comeu soja e ela, depois de um tempo, ela parou de rodar. E daí ela voltou a rodar novamente. Então, trabalhando junto com a nutricionista, que ia me direcionando, que ia conversando comigo, e lendo, e eu mesma estudando também sozinha. Eu fazendo muitas coisas sozinha, como eu acho que tem muita mãe que faz isso. Eu fui aprendendo um pouco sobre os alimentos que eram que potencialmente poderiam ser alérgicos, e como retirar, e daí, principalmente, eu percebia que se ela voltava, ou ela tinha um acidente, ou ela provavelmente, ou eu realmente, hoje eu fui, sabe, no começo eu me desligava, Desvia. então eu vou comer fora. Então, isso foi, até hoje eu me reinvento, eu mudei a alimentação da minha casa para ficar mais fácil. Perfeito. Para ficar bem mais fácil, porque existia contaminação ou acidente de ela pegar o que o meu marido estava comendo. Então, daí eu fui conversando com todo mundo e daí foi melhor para todo mundo. E me ajudou até o Matheus também. Mas eu percebia que ela tinha reações que tem uma nutricionista, Denise Carreiro, que ela fala que são neurites, né? Que É. são nós que temos um desenvolvimento normal, vai ser uma rinite, sinusite, bronquite, asma. E nessas crianças autistas vão ser uma neurite. Então, eu percebi que ela rodava com a soja, com o leite, principalmente o queijo, né? E daí eu fui falando, não, eu não quero essa criança que ela tinha parado de rir à toa. Ela ria à toa. Ela comeu uma pizza com glúten e leite e ela começou a rir à toa. Rir à toa. Ela riu por 2 minutos. Rir por 2 minutos, para mim, não é comum para uma criança que não está mais rindo. Rodar por 2 minutos também não é normal para uma criança que tinha parado de rodar. Parado. É isso Então, mesmo. essa é a percepção que a mãe vai fazer. É a percepção que ela vai ver. É, E Natália, você tem dó dela não comer pizza, amor? não. Sabe por Você quê? você tem dó dela não comer, não tomar leitinho da vaca? Nenhuma. Sabe por quê? A Natália tem que ir na minha clínica. Porque Esse é o as mães maior têm bem que eu dó. fiz para minha filha. Porque eu tô tentando desinflamar ela. Eu tô tentando ajudar Exatamente. ela. Eu tô tentando ajudar ela. E não são só esses. O problema, e infelizmente, é que não é só isso. São outras coisas, muito mais além. São outras vias de que o corpinho deles não detoxificam, que a gente precisa de ajuda. Então, começar por aí a passo de tartaruga, a passo de tartaruga. E acreditar e estudar é o começo. Ahn, é, eu não tenho dó. Não tenho dó, Bia, sinceramente. Quando eu falo não, posso te falar? É, Eu. Então, vou te falar duas coisas que eu faço, tá? Que eu continuo acreditando, que eu continuo fazendo, que eu vou continuar fazendo. Inserir alimentos dentro da dieta dela, que ela não come. Ela não come muito, todas as verduras.
tá? E ela só come pepino. Então, eu tento fazer nos biscoitos, no muffin, no bolo ou na carne moída, eu tento inserir o alimento. Inserir. Bater, misturar, amassar, amassar. E outra coisa que eu comecei a fazer há mais de um ano é deixar ela participar. Deixar ela cortar. E eu não queria deixar. Daí eu tive que ser humilde de novo. Porque fazia bagunça. Porque fazia bagunça, mas a menina tem Suja. recusa alimentar. Como é que eu vou recusar ela? Como eu vou recusar ela? Que ela vem até aqui e descasque a cebola. Ou que ela quer cortar. Olha, eu vou falar pra você que eu acho que se ela cortar, ela usa uma faca muito assim, simples. Ela gosta de cortar tomate, sabe? Então, agora que minha mãe tá aqui, minha mãe tá aprendendo a conviver com isso, porque minha mãe não me deixava Não fazer isso também. deixava. Agora, a minha mãe deixa ela fazer isso e todo mundo nessa casa tem que deixar. E é difícil isso, né? Olha, eu tinha uma época que ela tinha um banquinho na cozinha e eu cansei, tirei o banquinho da cozinha. Ela foi lá e arranjou outra coisa. Ai, eles são Mas isso demais. porque eu comecei a deixar, entendeu? Eu comecei a deixar, daí ela se interessou. Então, hoje tem coisas que tem coisa, ela não come ainda, mas tem coisas que ela já aceita no prato, que ela pega, ela come no meio do biscoito, ela come repolho no meio do biscoito, ela come abobrinha, ela come várias coisas que eu vou enfiando. Então, eu tô inserindo os nutrientes que ela precisa e eu sei que isso é difícil e é a passo de tartaruga. Hoje eu fui no mercado com ela e fala, Bia, me ajuda a pegar gengibre, vamos contar. Daí ela foi, 1, 2, 3, 4. Então eu deixo ela pegar os alimentos estranhos. Bia, pega, né? Ela pegou limão. Então, assim, eu fui conversando, eu fui ensinando para que ela. Eu quero que ela tenha contato com os alimentos. Para mim, isso é importante. Para mim, isso é importante. Então, se eu pudesse botar, arranjar uma terapia, mas acho que essa é a melhor terapia, é que eu vou Oh, ensinar. Então, às vezes, eu já tive pessoas que falam assim: seu filho vai comer várias coisas na adolescência. Vai, vão mesmo, vão mesmo. Mas o que nós estamos ensinando hoje é não a vai. base para o Ó, resto. não vai. Não vai. Eu tenho adolescente. Meu filho, a gente não come, não compra refrigerante, aqui é tudo natureba, tal, comida de passarinho, eu costumo brincar. E meu filho tá com 17 anos. E aí, quando ele tinha uns 14, 15, ele foi numa festinha e ele falou: mãe, não tinha bebida, só tinha refrigerante. E eu coloquei aquele negócio na boca, aquilo começou a explodir na minha... Mãe, começou a explodir na minha boca, mãe, eu tive que cuspir. Não come. Nath, sabe por que não come? Porque o paladar, ele não tá acostumado. Uma amiga minha, a Sabrina, até vou fazer uma live com ela. O Vincenzo, o filhinho dela, nasceu com... O menino teve colite ao nascimento, quando nasceu. Evacuava sangue. Lá na maternidade, uma das maiores maternidades de São Paulo, o menininho chorando, chorando. Aí veio a médica fofa, falou assim: esse menino tem fome, seu leite ainda não desceu. Gente, o leite desce lá pelo segundo, terceiro dia. Deram uma madeira leite artificial para o menino desenvolveu uma colite absurda. Ela transformou a vida dela, transformou. Ela está morando agora em Orlando. Vou fazer uma live com ela. Ela transformou a vida dela completamente. Ela começou a estudar nutrição funcional e blá, 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 enfim. Mudou completamente a vida dela. O menino nunca comeu brigadeiro. Tem a idade da Marina, a gente engravidou juntas. Nunca comeu brigadeiro. Ele olha o brigadeiro e fala: nossa, parece cocô. Ele não tá com o paladar acostumado. Então é mentira. Ai, vai chegar a adolescência, vai comer tudo? Não vai. Não tem essa memória. Eu acho que provar é normal as coisas e eu acho que o seu corpo ele vai falar, né? O nosso corpo ele Oh, diz. A minha mãe há anos ela não come leite porque ela diz que dá gás nela. é em mim também. Há anos, há anos. Então isso é da pessoa. É, Cada pessoa tem umas têm mais sensibilidade, outras não. E tudo bem. Agora uma coisa que eu queria falar que é bem importante que eu descobri que para eliminar um pouco da recusa alimentar é importante a gente tirar o alimento que está, na verdade, também causando a recusa. E tirar, porque
na verdade, quando essa criança, ela só vai procurar aqueles alimentos. E eu Exato. sei o quanto isso é difícil. E é por isso que, quando eu fui estudar e eu daí descobri o porquê, por isso que eu não tive a dó de fazer isso por ela. Porque eu acho que muitas outras mães fariam e fazem. A minha mãe sempre me falou assim: nossa, mas muitas mães não fazem isso. Eu falei: mãe, fazem. É porque você ainda não conhece essas muitas outras mães. Mas elas fazem. E quando a gente tira o que está causando alergia, a gente permite que essa criança comece a, talvez, com muito espaçadamente, venha a experimentar, né? E a gente tem toda um outro olhar dentro da fonoaudiologia sistêmica, né? Que é a escassez do passado, né? Mas eu procuro incluir, né, mostrar para ela a minha responsabilidade diária dentro da nossa casa e espero que ela aprenda, que ela venha a gostar. Hoje ela descascou ovinhos de codorna. Que amor! Ai, eu quero ver ela. É, ela descascou ovinho de codorna. Ai, Então são riqueza, coisas. gente. É difícil você, entendeu? Deixar essas brincadeiras acontecer, assim. E daí mas ela começou a se interessar. Então isso é muito bom. Eu agora estou me sentindo muito forte em relação a isso, mas levou muito tempo. Ela não se interessava, entendeu? E essa é uma grande ideia que alguns profissionais maravilhosos me deram, entendeu? Deixar essa criança participar e inserir os nutrientes que ela não está comendo dentro da alimentação, né? Eu conheço mãe que a criança não come carne, ela me contou isso essa semana. Então ela faz o macarrão dela e ela coloca a água da carne dentro do macarrão porque a criança Olha não come. isso. Então a gente consegue. E tem que sair um pouquinho da caixa, né? E outra coisa, eu acho que a criança ela não vai ficar desnutrida, tá? Eu não sou Ali- nenhum profissional da área de nutrição. Não, mas Se eu estuda muito. pudesse, eu ainda estudaria fonoaudiologia e estudaria funcional ainda. Mas, Você fez fonoaudiologia sistêmica, amor. não, eu sei, mas eu iria mais fundo, mas que eu ainda vou, né? O que eu faria, quem sabe, quando as crianças crescerem um pouquinho mais, essa parte da nutrição me interessa muito. Mas eu tenho certeza que o melhor mesmo é a gente procurar um profissional, porém, a criança ela não vai ficar desnutrida. Não vai. A Tiele que fala muito isso, né? Ai, vai tirar o pãozinho, vai tirar o macarrão, vai viver do quê? Gente, eu encorajo vocês a seguirem essa mamãe. Tiele Machado, ela é médica, mãe de uma criança atípica e ela trabalha com nutrição funcional e todas as técnicas também integrativas. É uma pessoa fantástica. Porque as pessoas têm essa crença, vai tirar o glúten, vai comer o quê? E muita gente fala, tem dó. Por isso que eu faço questão, né? Porque, bom, primeiro que se a Natália tivesse dó da filha dela, ela não ia me aguentar. Imagina. Vai fazer o segundo curso comigo, não ia me aguentar, né? Porque dó é um sentimento que coloca as pessoas para baixo. Para baixo. É E ter verdade. compaixão, né? E ter fé, ter esperança, essa conexão com Deus realmente muda o jogo. É verdade. Gente, que delícia você aqui, minha flor. Dê o seu recado final para nós, querida. Ai, meu Deus, ficaria aqui 2 horas. Então, para as mamães, vão atrás de pessoas que te encorajem. Se alguém te desanimar, segue em frente, procura outro profissional, conte com uma amiga, com uma rede de apoio que vai te ajudar a crescer. Se alguém quiser me mandar uma mensagem, eu estou disponível. Eu tenho um tab no meu Instagram que fala sobre dieta sem glúten, sem leite. Tenho várias receitas. Algo que eu fiz dentro do autismo foi a homeopatia, HDT, chama-se Homeopathic Detox Therapy.
essa homeopatia eu faço com uma médica no Brasil. Eu diminuiria tóxicos, eu busquem, vão, estudem. Se vocês precisarem de uma rede de apoio, pode contar comigo. É, sigam seu coração e continuem seguindo a Bia, porque eu aprendi muito com essa mulher. É, tive muita evolução pessoal junto com ela. E acredito que ainda agora nesse curso avançado só vou poder me fortificar para poder fortificar outras mamães. E esse é o meu intuito, esse é o meu trabalho. Não sei exatamente ainda como, mas esse é o meu intuito, é realmente dar suporte a essas mães e vou continuar fazendo isso independentemente do que eu estou fazendo dentro da aromaterapia, dentro da academia do meu marido, dentro da minha casa. Ai, É isso. gente, que orgulho. Ai, meu Deus, que orgulho. Ai, só, gente, me emociona Obrigada muito. pela oportunidade, tá bom? Querida, que gostoso te ouvir. É muito importante a gente falar sobre o autismo e eu acho que essa conexão de mães é muito importante. Eu sei que tem Muito. muitas fonos aqui, muitas fonos onde as mães chegam com queixas e se você puder, na vida dessa mãe, realmente a encorajar, acolher de alguma forma, pode ser o pouco que vai fazer muita diferença na vida dessa mãe. Não é somente fonoaudiologia, é sistêmico, é a família, é olhar para o seio familiar, incluir essa mãe, essa criança, esse pai, o avô, a avó, e aí vai. Não é verdade, Bia? Obrigada, Com viu? certeza. Ai, gente, eu tô até travada de emoção. Querida, muito obrigada pela sua simpatia, beleza, amorosidade, coragem, fé. Ai, que linda. Olha, saber Obrigada, Bia. que toda essa metodologia despertou para você ajudar outras mães faz muito sentido para eu seguir com esse trabalho, querida. Eu sinto que eu estou no caminho certo, estou no fluxo. Você Um está, beijo sem enorme, dúvida. Obrigada. querida. Um beijo. Muito obrigada, Tchau. queridos todos, pela audiência. Sigam a Natália, peguem dicas com essa pessoa que ela já chegou lá e ela tem muito a nos ensinar, com certeza absoluta. Um beijo, gente. Até sexta.